Olá, meu nome é Sabrina Sgarbi, eu tenho 26 anos, sou blogueira, youtuber, miss, vegetariana, protetora dos animais e gaúcha. E essa foto aqui sou eu há um tempo atrás. A maioria das pessoas realmente fica muito impressionado, né, quando eu coloco um antes e depois. Na verdade, todo mundo fica de queixo caído quando eu falo que sou eu nessas fotos. Mas se eu te falasse que eu não gosto de me comparar muito assim, mesmo eu sabendo que tudo isso é uma publicidade muito positiva pra mim, mesmo assim eu ainda, não consigo contar a história toda simplesmente com um antes e depois. É por isso que eu não gosto muito dessa comparação. Por trás de todo esse meu sucesso, de todas essas vitórias, eu tive muita insegurança, tive muitos desafios, muitos e muitos medos, dúvidas que não acabavam mais. E o pior que tudo isso, eu tive que aprender a lidar na marra, do pior jeito. E talvez você aí que esteja me assistindo esteja passando exatamente por tudo que eu passei. Com muito medo, muita tristeza, angústia, muita insegurança, muitas dúvidas quanto fazer ou não a cirurgia bariátrica. E talvez você esteja aí se perguntando, assim como eu também me perguntava antes de operar, se realmente a cirurgia vai dar certo, né? Se é um caminho muito impossível ou se é um caminho totalmente possível. Ou até mais, se é o seu único caminho. E eu tô falando caminho porque, de fato, é um caminho sim. A cirurgia bariátrica, ela é um passo apenas de uma longa jornada a trilhar. E é por isso que eu vou passar pra você a visão geral da cirurgia bariátrica. Na verdade, essa é uma nova e totalmente completa visão, porque é a minha visão. Vai ser a minha real experiência. Os meus porquês, ou os meus medos, quais foram os desafios que eu enfrentei, minhas dúvidas e certezas, minhas decepções e também alegrias que eu só fui conhecer mesmo depois de começar a trilhar esse caminho chamado cirurgia bariátrica. E é por isso que pra você que está pensando em se operar, ou você que já se operou, ou você que ainda não foi atrás porque tem muita dúvida, mas sabe que precisa da cirurgia, então esse vídeo é muito importante. E eu costumo dizer que a cirurgia bariátrica é como se fosse um casamento, só que sem divórcio. Aonde a principal união é de você com você mesmo. É unir mente, corpo e organismo. E no caso, a aliança do casamento seria o seu comprometimento. Esse vídeo é realmente diferente de tudo que você vai encontrar, tanto fora quanto dentro da internet. E eu não vou tentar te convencer que a cirurgia bariátrica é tua única solução, e nem tão menos vou falar pra você que a cirurgia bariátrica é terrível. Eu apenas vou te contar a minha história, a minha experiência real, sem enfeitar palavras, sem fazer com que fuja do que realmente é. E esse é o meu relato real, com fatos reais de uma vida real. A principal proposta que eu tenho aqui para te passar é te mostrar o quão é diferente quando um paciente fala sobre cirurgia bariátrica e um médico fala sobre cirurgia bariátrica. E também ao longo desse vídeo você vai perceber aí que muitas coisas que lhe contaram com o máximo conforto pode ser uma grande preocupação na bariátrica. E talvez algumas coisas que você tenha medo, tenha uma imagem ruim, talvez não sejam tão ruins assim. Porque como eu te falei, o médico vai ter uma visão geral do seu problema. E aí o paciente só vai realmente saber se aquilo é ou não verdade quando as teorias passam a ser práticas. E esse aqui então é um espaço que eu criei para poder passar essas preciosas informações a quem precisa. Esse vídeo, na verdade, ele faz parte de um novo projeto que quase se assemelha a uma missão, onde eu quero atingir o máximo de pessoas possíveis, levando a informação verdadeira para todo mundo que tem uma dúvida quanto à operação, todo esse processo de pré e pós cirurgia bariátrica, como que é a vida de um paciente de bariátrica. Bem, no meu canal do YouTube, hoje você já consegue encontrar um grande conteúdo falando sobre bariátrica e emagrecimento. Mas a pedido dos leitores e também das pessoas que me seguem em outras redes sociais, não somente no YouTube, a maioria queria, de fato, um lugar onde encontrasse tudo, né? E é por isso que então eu resolvi fazer essa curadoria, né, de todos os conteúdos. Separar o que é bom do que não é tão bom assim, separar por temas também e por dúvidas. Claro que sempre pensando nas pessoas que vão utilizar essas informações. E é por isso que hoje nós estamos aqui.
eu quero que você saiba que realmente eu me preocupo com as pessoas que passam pela obesidade. Eu, até um tempinho atrás, estava pesando quase 150 quilos, né? Com meu 1,70 m, eu tava numa obesidade super, super mórbida. E a minha vida se resumia em lutar contra a balança. A minha vida também se resumia em tentar dietas. Era dia e noite tentando as dietas mais absurdas e mais loucas que você imaginar, eu já fiz. Só que nenhuma delas me deu resultado positivo a longo prazo. Pode até ser que alguma outra aí me ajudou um pouquinho no início, mas era só eu parar que eu reengordava tudo que havia emagrecido e mais um pouco. E eu acho que esse é o período em que eu mais me frustrei na vida. Porque, de fato, eu era uma adolescente, né? Fazendo essa transição para a fase adulta. Eu era uma menina cheia de sonhos, cheia de vontade, sabe, de viver. E, por culpa da obesidade, eu não conseguia mais. Então, essa é uma parte muito frustrante da minha vida. Só quem passa pela obesidade sabe o quão difícil é emagrecer. E pode até ter pessoas que não acreditam nisso, né? Que realmente o obeso, ele sofre. E realmente era muito frustrante. Eu tava ali quase me encaminhando, né, pelos 20 anos, cheia de pique, cheia de gás, mas ao mesmo tempo com uma autoestima meio baixa e zero qualidade de vida. E eu posso dizer pra você que aquele foi um momento da minha vida onde eu mais quis ser invisível. O meu maior sonho era poder sair na rua sem olhar para os lados e ver que todo mundo estava me analisando, todo mundo estava me apontando. E por conta disso, eu sofri muita discriminação, muito preconceito, sabe? Ai, as pessoas realmente são muito maldosas. Todos esses julgamentos simplesmente era pelo fato de eu não estar dentro do padrão de beleza imposto pela sociedade. E como eu disse, eu sempre fui muito cheia de sonhos. Mas houve um momento, um curto espaço de tempo na minha história, onde eu quase desisti de todos eles. E naquela época, eu jamais imaginei que a minha vida iria dar uma reviravolta. Que eu ia sair da obesidade mórbida, grau 3, quase entrando numa super, super mórbida, e eu iria chegar nas passarelas do Brasil e do mundo. E então me tornaria Miss. Como tá aqui a faixa de Miss Mundial. Ou então que eu iria sair do manequim 54 e eu iria vir pro 38, sendo que o meu maior sonho de vida nessa questão toda era vestir o número 46. E eu jamais imaginei que eu iria ter orgulho, inclusive, de vestir um biquíni e sair e curtir a vida. E isso tudo, infelizmente, é porque a cirurgia bariátrica tem também o seu lado ruim. O lado ruim é que ela deixa marcas, né? Tanto internamente como externa. Então, são cicatrizes, são estrias, são flacidez e aquela pele extra que não tem como se livrar. Mas se você que está aí me assistindo pensa que tudo isso foi rápido e tudo isso foi certeiro de eu levar tudo de boa, saber como vai acontecer e já ficar preparada para isso, ó, eu sinto te falar, mas não foi bem assim. Eu também tinha ali as minhas insatisfações, eu também tinha aquela dúvida cruel contra a flacidez e a pele extra, né? Como que eu ficaria? Porque, né, na verdade, eu era uma obesa ali de quase 150 quilos. Então, emagrecer e ficar sem pele extra seria quase que um milagre. Mas mesmo emagrecendo mais de 80 quilos, eu fiquei assim, ó, praticamente sem peles, né? Apesar de que sim, elas estão aqui, estão na minha barriga, espalhadas pelo corpo, né? Flacidez, estria também, tudo. E aí você vai ficar se perguntando, né? Como que eu cheguei ao emagrecimento tão grande e duradouro, né? Porque afinal de contas já fazem 5 anos que eu venho me mantendo. E apesar de tudo isso, eu não fiquei com tanta flacidez, né? Com tanta pele extra. Mas é claro, né, que cada um tem os seus truquezinhos e eu também tenho os meus. E pode ser por causa desses truquezinhos que eu fiz comigo que eu acabei tendo um emagrecimento muito sadio, duradouro e que não me restou muita pele extra. É também por causa disso que eu ainda não fiz as cirurgias reparadoras. E é nesses momentos, assim, pensando em tudo que eu passei e como que eu sou hoje, com o corpo que eu tenho hoje, eu fico pensando se naquela época alguém chegasse pra mim e dissesse assim: olha, Sabrina, você vai fazer a cirurgia bariátrica, vai emagrecer 80 quilos e daqui 1 ano, 2 você vai estar embarcando para uma viagem internacional para concorrer a um título de Miss Internacional, que seria o Miss Mundial. Eu jamais teria acreditado nessa pessoa. Eu ia dizer, não, você tá louco, né? Isso jamais vai acontecer. Do mesmo jeito que se alguém chegasse e me contasse toda a reviravolta que ia dar, eu não iria acreditar. Bem, mas hoje eu acredito porque de fato tudo isso aconteceu comigo. O fato é que na época que tudo isso aconteceu e que a obesidade veio pra mim, eu gastava toda a minha energia em função de emagrecer.
Desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, a minha única preocupação era como que eu voltaria a viver. Aonde, como que eu voltaria a ter minha qualidade de vida. E é por isso que esses sonhos, né, essas coisas tão absurdas, né, tão diferentes da minha realidade da época, nem me passavam pela cabeça. Porque, de fato, a única coisa que eu pensava era em emagrecer. Como que eu sairia da obesidade? E sonhar, qualquer um pode. Agora, realizar algumas funções, para uma pessoa que está pesando 150 quilos quase, é meio complicado, não é mesmo? E não é por preconceito ou falta de capacidade. Muito pelo contrário. A gente sabe que todo mundo é capaz, né, de lutar pelos seus sonhos. Agora, para uma pessoa obesa, isso é muito complicado, né? Porque a nossa estrutura não suporta muita coisa. Ou seja, um corpo obeso tem sim uma vida limitada. Eu sempre fui uma pessoa muito aventureira. Eu sempre gostei de parques de diversões, de praticar esportes radicais. E uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, depois de mergulhar, era o quê? Voar. Né? Sempre tive aquela vontade absurda de eu pular de paraquedas, ou fazer uma asa delta, algo do tipo. Mas como que uma pessoa de quase 150 quilos iria fazer isso, né? Impossível. Então existem sim sonhos que, infelizmente, o corpo de um obeso, a estrutura óssea, não permite. E aí, eu só fui conseguir realizar esse sonho de voar de asa delta esse ano, 5 anos depois, né, que eu de fato emagreci. No ápice da minha obesidade, o meu corpo estava gritando por socorro, né? A minha estrutura não aguentava mais carregar mais uma de mim em cima de mim. Isso fez algum sentido? O fato é que eu não tinha mais fôlego pra nada. Os meus joelhos viviam doendo, os calcanhar, minhas pernas viviam inchadas por causa da má circulação, né? Sem falar nas taquicardia. Problema pra respirar, então nem se fala. Dormir era um sacrifício. É claro, né? A baixa autoestima. E eu sei que tem muita gente que vai assistir isso e vai achar que é uma reclamação meia fútil, meia superficial, né? Mas não é. Eu já passei pela obesidade e só mesmo quem passa por essa doença pode me entender e me compreender o quão difícil é simplesmente viver. E para nós mulheres acaba sendo um pouco mais doloroso, né? Porque a sociedade hoje impõe esse padrão de beleza e aí as mulheres que não se encaixam, obviamente, são meio que rejeitadas, né, pela sociedade. Então a gente vira o alvo. Realmente é um padrão de beleza muito difícil de se atingir. Mas para uma obesa mórbida, é muito mais distante, digamos assim. Para mim, naquela época, era bem difícil de aceitar. Porque enquanto eu via todo mundo conseguindo ir realizar seus sonhos, né? Tendo, assim, condição física de lutar, de viajar, de fazer tudo, eu tava ali, presa dentro de um corpo que já não era mais o meu. E aí, quando eu comecei a pesquisar mais sobre a cirurgia bariátrica, um dos meus piores medos quanto ao emagrecimento era o fato de talvez eu ser aquela pessoa premiada que fosse ter um insucesso, né? Porque eu já havia escutado bastante histórias e diz que me diz, né, de várias pessoas que não conseguiram emagrecer. E aí eu ficava pensando, será que isso vai acontecer comigo? Será que eu vou ser uma dessas pessoas? Ou será que como que vai acontecer, né? Então, assim, eu